Tá, galera? Tranquilo, na boa? Então, tema de hoje, objeção de consciência. Neste momento político, em que nós somos a todo momento a nos posicionarmos beirando ultrapassar os limites do que nós achamos que é ético, beirando os limites de ultrapassarmos o que é moral, o que entendemos por moral, neste momento em que atitudes fascistas, no momento em que nós estamos ali numa pandemia, nós somos colocados contra a parede no momento de tomarmos decisões. Pois bem, a legislação ou a Constituição Federal permite o que chamamos de objeção de consciência. Mas o que seria isso, objeção de consciência? A objeção de consciência ocorre quando uma pessoa, o Estado exige um comportamento da pessoa, mas a dor espiritual, a dor moral, a dor ética é a tal ponto insuportável que essa pessoa, em nome de sua consciência, em nome das suas concepções, ela não obedece ao Estado. É bastante comum nós observarmos isso nos juízes. O juiz, ele pode facilmente, está previsto, se recusar a julgar a mim, Amilcar, porque por algum motivo isto afeta a sua consciência, porque ele é meu primo, porque ele é meu irmão, porque ele é meu tio, enfim. Mas também assiste ao médico, por exemplo, que numa situação em que ele possa optar em não fazer o aborto na Joaninha, sendo ele contrário ao aborto, ele diz, olha, eu não vou fazer esse aborto. Um colega vai e faz. Objeção de consciência. De certa forma, genericamente, todo o médico deverá realizar os procedimentos médicos. Mas se ele causa imensa dor, insuportável dor, ele dirá que não poderá realizar este procedimento. Tem inclusive um filme, que agora não me lembro o nome, mas é um filme americano, em que um militar, um civil americano, ao se alistar ao exército, diz que ele se recusa a pegar em armas. E ele vai à guerra, só que lá ele não usa armas. Então ele, por objeção de consciência, ele não usa armas e é respeitado. E ele ganha uma medalha, salva inúmeros soldados, trazendo-os de volta, soldados machucados, traz de volta para o lado americano, e então se salvam, inúmeros se salvam. Seguindo este exemplo do filme, inclusive no Brasil, é permitido ao cidadão, ao se alistar ao exército brasileiro ou às Forças Armadas, ele alegar, que ele em função, por exemplo, da religião dele, da filosofia que ele segue, ele poderá se recusar a pegar em armas. E, portanto, o exército vai alistá-lo, por ser obrigatório, mas ele exercerá atividades compatíveis com a sua objeção de consciência. Portanto, é um direito constitucional. Claro que há um certo medo. Por quê? Porque como a objeção de consciência é individual, é particular, seria um perigo se todos nós exigíssemos, em função dos nossos desejos individuais,
não cumprir a legislação que tem interesse público, né? Existiria aí um conflito. Entretanto, a Constituição Federal, ao garantir a dignidade da pessoa humana, a dignidade de cada um de nós, ela criou este conflito. De um lado, eu posso, né, falar da minha objeção de consciência e exigir da autoridade que reconheça, e ao mesmo tempo eu tenho um limite de cuidado. Tu não pode agir contra o interesse público. Percebe? Portanto, não pode ser algo usual. Eu me recusar a cumprir uma norma, uma ordem, né? Ela não pode ser algo usual. Precisa ser de tal maneira que cause um sofrimento justificado. E mais, né? Tem que se observar se a autorização para o indivíduo não cumprir a ordem por sofrimento, né? E se isso não vai se repetir a toda hora. Temos que ter esse cuidado. Portanto, não é algo usual, irracional, meramente emotivo. Entretanto, em função das garantias das liberdades individuais e da dignidade humana, é possível, sim, a recusa de determinadas atitudes orientadas pelo Estado, mas que eu me recuso. Em função da minha consciência, eu me recuso a fazer algo. De um lado, eu estou, claro, defendendo a minha individualidade, portanto, o indivíduo se contrapondo ao público. Por outro lado, eu também estou a favor do público, no sentido que eu estou ratificando os princípios constitucionais, estou fazendo uso dos princípios constitucionais e, ao mesmo tempo, estou mostrando para as pessoas e para o Estado, né, que os direitos e garantias constitucionais num Estado de direito e democrático existem, né? Existem. Posso dar um exemplo bem mais corriqueiro e vejam, ao dar exemplo eu corro o risco, né, de cometer deslizes, porque no sentido de que o mesmo evento se repete e a justiça entende diferente. Por quê? Porque como um desejo particular junto ao público, depende de todo o contexto. Então não é fácil, mas eu posso dar um exemplo. Um cidadão funcionário público, ele, na hora do almoço, o chefe da repartição diz para ele: olha, tu vai almoçar aqui na prefeitura, porque virá o cidadão, o político Joãozinho da Silva, e ele vai comparecer, vai almoçar junto, né? vai tirar fotos e tal, porque ele vai estar aqui conosco. Aí o funcionário diz: mas eu não vou, porque a minha consciência, minha objeção de consciência, o ponto de vista político, né? E não necessariamente político partidário, mas político, por exemplo, eu entendo que o espaço público não pode vir a política partidária, almoçar lá, vir lá um representante da política partidária, e eu me recuso. Supondo-se, né, que a autoridade acima de mim dissesse: olha, eu vou então te advertir por indisciplina. Seria inviável, porque seria uma objeção de consciência, mesmo que fosse em horário de trabalho. Eu falei: almoço, né? Mas podia ser horário de trabalho. Vem cá, Milcar. Vem aqui conversar com o Joãozinho aqui para ele tirar uma foto, porque ele está apoiando o prefeito, né? Então uma objeção política. Mas tem muito, a gente pode ter muitos exemplos, né? Não só não querer pegar em armas, tem o exemplo clássico das pessoas que são contrárias à transfusão de sangue, né? Que por uma objeção de consciência elas não vão deixar que faça a transfusão de sangue em si.
Percebe? Então é constitucional e é legal, e é moral e é ético. Claro que todo o excesso é erro, óbvio. A falta e o excesso é erro, né? É um problema, porque o ideal é o correto, né? Dentro dos limites, nesse caso os limites constitucionais. Qual é o perigo? Ninguém pode ter uma vantagem sobre o outro, uma vantagem indevida sobre o outro. Então não é um privilégio. Quando eu vou exercer o direito à objeção de consciência, eu não estou pedindo para mim um privilégio. Porque se for privilégio, deverá ser negado. Percebe? Privilégio é outra coisa. E a objeção está dentro dos limites constitucionais e dentro dos limites, né, de quem vai julgar, porque não é assim, né? Percebam que em inúmeras situações, principalmente quando se fala no prestar serviço às Forças Armadas, que é obrigatório, a minha objeção de consciência gera a obrigação do Estado me dar uma atividade alternativa. Ou seja, eu não vou servir para ficar em casa, né? O Exército ou as Forças Armadas. Não. Eu vou servir, mas em alguma atividade que seja compatível com a minha objeção. Portanto, retomando, não seria um privilégio, mas seria uma adequação do imperativo do interesse público, respeitando o imperativo das liberdades individuais, da minha liberdade de consciência, minha liberdade de opinião. Percebem aqui os dois exércitos poderosos que se digladiam, o exército do interesse público e o exército dos interesses individuais, as liberdades individuais. E eles, neste momento, eles colidem, né? Mas se harmonizam quando nós observamos os limites. Como eu disse várias vezes, os limites previstos na legislação. E é um indivíduo exigindo para si. Rapidamente, para encerrar, qual é a diferença da desobediência civil? E detalhe, quando eu digo que não posso fazer por uma dor moral de consciência, eu não estou pedindo para mudar a lei. Nem estou dizendo que os outros deverão fazer o mesmo. Sou eu e o interesse público, dialogando. Eu, indivíduo, dialogando com o interesse público. Desobediência civil. É eu ou um grupo chamando a atenção sobre um evento que eu deixo de cumprir ou nós deixamos de cumprir para que este evento não ocorra mais. Chamo as pessoas para, por exemplo, deitarem na rua, né? Porque aquela rua, a velocidade é muito alta e está matando pessoas. Uma desobediência civil, fico ali, a ordem é saiam daí, mas nós ficamos e chamamos a imprensa, né? Chamamos as pessoas para verem. Por quê? Porque o nosso interesse, ou pode ser eu só deitado na rua, né? Mas geralmente é muita gente, tem interesse de mudar os limites de velocidade da rua. Percebe? É uma vontade de um grupo ou de uma pessoa que chama a comunidade para ver o evento, provocando o Estado para que ele mude alguma determinação, alguma concepção, né? É um momento em que a desobediência civil e a nossa consciência, a objeção de consciência, estão propícias ao estudo, né? Para que percebamos que o Estado pode muito, mas não pode tudo. Abraço!